Beleza. Ela é muito próxima do Midjourney. Ela está em constante evolução, tanto que esses prints eu montei essa apresentação na quinta passada e hoje a gente vai entrar nela de novo para ter algumas experiências e ela já está com uma interface não totalmente diferente, mas alguns botõezinhos ali já foram adicionados, tá? Então está sempre em constante evolução. E ela é uma plataforma web, ou seja, ela roda como se fosse num site, tá? E isso abre muitas possibilidades boas para a gente aí. Vamos entender então um pouquinho dessa inteligência artificial generativa, como ela funciona, né? Um pouco da teoria aí para a gente ir para a prática logo, que é a parte que interessa. As inteligências artificiais generativas, elas geram imagens a partir de um texto que a gente chama de prompt, esse texto, tá? E também em alguns locais você vai ver esse termo text to image, TXT2image, beleza? Como que a gente gerou isso aqui? Isso aqui, esse gato, eu gerei digitando cat. Ele gerou esse gato. Aí depois eu gerei dog in front of a house, modern house. Acho que foi Santiago Calatrava Style Project, alguma coisa assim, uma cidade. Beleza. Isso é o básico e é o que vocês vão sair fazendo hoje aí já, tá? Um segundo passo, que é o que enche os olhos da maioria dos arquitetos, tá? E é o que lembra lá dos desejos? 2 dos meus desejos foram atendidos nisso aqui. É quando você começa a trazer o prompt, né? Quando você digita algo, você não digita, você traz uma imagem. Então você faz o que a gente chama de image to image, imagens para imagens. E esse processo a gente chama de control net. Esses termos, por que eu vou colocar aqui para vocês? Principalmente, vai ficar online, né, essa aula, então vocês podem retornar lá. Porque esse ControlNet ele vai aparecer em outras interfaces que não são essas. No próprio Midjourney vai ter esse termo. Então você sabe que é para a mesma coisa. Vai ligar uma coisa a outra. Beleza. O que são esses 4 exemplos aqui? Não é só isso que faz, mas esses 4 principais são. Você tem um render em que você tem trechos dele que não está muito realista, não está muito legal. Você quer melhorar ele. Você seleciona a parte que você quer melhorar e fala o que é aquilo. Porque ela não sabe o que é aquilo. Na verdade até sabe, mas você indica ali para não ter problema, para ele não confundir nada. Então ele pegou um bloquinho que era bem feio, assim, né? Não era realista, e transformou num homem realista ali. Outro uso bacana, que daí vai para o marketing. Você pegar uma imagem e substituir, melhorar alguma coisa ou adicionar elementos, né? Esse é o sonho de quem limpa a casa, por exemplo, né? Você poderia tirar toda a sujeira ali sem colocar. Aí só precisa de um óculos de realidade virtual, mas funciona. O cheiro ainda não dá para disfarçar. Mas, por exemplo, essa imagem aqui de cima tá uma imagem muito bonita, mas ela tá sem vida. A gente tá fria, exatamente. E a gente traz aqui embaixo a adição aqui de elementos, né? Outro sonho de qualquer arquiteto. A gente perde muito tempo modelando as coisas, né? Trabalhando no projeto. Eu pego ali em cima, não foi feito aquele desenho de inteligência artificial, tá? Apesar dela fazer desenho também. Aquele ali é da época que eu desenhava à mão. Tem até que voltar agora. E respeitando as linhas do croquis, você consegue gerar opções de uma foto realista. E esse último aqui é muito bom para o arquiteto, mas é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu só tirei uma foto de uma fachada, tá? Essa fachada fizeram uma mistura ali, uma salada. Por incrível que pareça, não foi a inteligência artificial, tá? Foi uma falta de inteligência humana mesmo. E aí eu pedi um exemplo seguindo as linhas, que seria esse control net que a gente chama, para me dar alguns exemplos. Estou mostrando aqui um exemplo, depois a gente vai ver todas que ele gerou. E você pode gerar exemplos infinitos, você só precisa saber o que você tem que pedir para ele.
Porque ou ela vai totalmente solta, ou você vai direcionando as coisas. E como que você pede as coisas para ela? O prompt. O prompt é uma sequência de palavras ou de frases divididas por vírgula, tá? E por que é dividido por vírgula? Porque às vezes em um texto só algumas coisas se contradizem, então você tem que ir separando. E é muito importante a gente ficar ligado de que o que vem antes é mais forte e o que vem depois é mais fraco. Então você começa com o elemento principal e vai diminuindo a importância, tá? Como que normalmente eu trabalho? Eu coloco um ou dois termos e vejo a imagem. Então eu vejo o que eu preciso melhorar dela. Vamos supor, aqui eu não gostei do céu, ou a iluminação em si não queria de dia, queria de noite, né? Aí eu deixo tudo que eu fiz e eu trago mais alguma coisa, né? Blue sky with clouds background. Então, o fundo vai vir um céu com nuvens. E aí você vai trocando, né? Sunset, pode ir colocando essas coisas. Tentar não colocar coisas conflitantes, né? Mas não tem problema também. Ele vai pegar o primeiro, mas também vai pegar o outro. Ele não vai excluir. Ele vai pegar o outro e vai encaixar de alguma maneira, tá? E a inteligência artificial, ela trabalha um pouco diferente da humana. Ela não vai trabalhar, por exemplo, com resultados tão assertivos de primeira. Ele vai te dar uma gama de resultados, você pode configurar ali para 10, 20, e você pega um, usa ele como entrada de imagem de novo, e aí faz mais 10, e vai nesse sentido para jogar caminhos. É muito bom pro estágio inicial de projeto, tá? Beleza. A gente tem o prompt do que a gente quer, mas a gente tem o prompt do que a gente não quer, que é o prompt negativo. E esse prompt negativo, ele já não precisa ser tão específico. A gente pode ser mais abrangente. Por exemplo, ugly. Eu não quero uma casa feia. E ele sabe mais ou menos o que é uma casa feia ou bonita, né? Ou moderna e tal. Por quê? Porque na internet você vai ter, por exemplo, dentro de um Pinterest, exemplos bons, né? Da própria reação das pessoas sobre aquilo, né? Estranho, borrado, baixa qualidade e aí o tendão de Aquiles da inteligência artificial que está sendo resolvido, sim, mas hoje ainda existe isso, são os dedos, tá? Ele não lida bem com o dedo, com muitos membros, assim, por quê? Ele acaba fazendo mais dedo do que deveria, tá? Não, também a gente consegue driblar isso com, por exemplo, extra fingers, né, dedos extras, ou naquele, eu mostrei ali a melhoria, né, de uma imagem, você pode jogar ela, selecionar a mão e pedir para detalhar aquela mão. Aí ele, com foco na mão, ele vai melhorar, tá? Ele vai corrigir, beleza? Número de imagens, né? Normalmente a gente usa 2 para ir seguindo caminhos, mas quando você chega num prompt legal, você gera 10 lá. E aí você tem até gaveta de postagem, por exemplo, se você vai usar isso no Instagram. E o tipo da imagem é JPG, né? PNG. Eu gosto de JPG porque ocupa menos espaço. Bom, em termos de qualidade que você vai usar nessa inteligência artificial, você pode escolher, né? Qualidade, velocidade ou extrema velocidade. Como que funciona essas mudanças de qualidade e velocidade? São passos que ela dá revisando essa imagem. Então, eu não sei se vocês perceberam ali, ela começa com um borrão de tinta e começa a melhorar. A cada melhoria é um passo. E a Extreme Speed são 10 passos, 30 passos na Speed e 60 na Quality. Isso, hoje já está vindo uma nova leva de modelos Turbo e Lightning, que eles estão chamando. Que aí eles já conseguem atingir a qualidade em 10, em 8 passos. Tá? Então isso está sempre evoluindo para consumir menos tempo e entregar mais qualidade com menos esforço, né, da máquina em si. O que tu gerou ali estava em extrema velocidade. Extrema velocidade. Extrema velocidade. Por isso que quando aparecem muitos rostos, alguns ele não se atenta muito, tá? É muito bom usar Speed, tá? O Speed ele já entrega uma qualidade legal e sem esperar muito tempo, tá? E tudo isso depende... muito tempo... O quality, se você for colocar, é 2 minutos.
Aí o Speed é menos de 1 minuto. E o Extreme Speed são 10 segundos, assim ele já gera. Isso depende da máquina também. Lá naquele exemplo, eu estou usando o Google Colab, que é o que eu vou mandar para vocês o link, tudo, que é um servidor do Google que você consegue colocar, por exemplo, programas para testar com os servidores do Google. Como é uma versão free, que eu liberei aqui para todo mundo, ela também não tem tanto poder de fogo assim, mas mesmo assim já é bem rápido. No meu computador eu instalei local ali também, ele demora um pouco mais, tá? Mas se você tiver uma máquina ali muito bacana, ela funciona bem. Beleza. Alguma dúvida? Até agora? E agora? Beleza? Onde é que eu mexo aqui já? Calma, calma. Daqui a pouco a gente vai lá. Certezas tem muitas, né? Dúvidas não tem, mas certezas já tem bastante. Aqui são mais alguns exemplos, né? Eu retornei aquele exemplo aqui, outras pessoas que eu coloquei lá, isso eu defini até a etnia de quem eu coloquei, posição, tá? Para onde está olhando, a gente consegue colocar tudo isso. Aqui, né, aquele mesmo exemplo que acredito que para quem faz render ou mesmo para o arquiteto é uma mão na roda muito grande, sabe? Porque pessoas ou o bloco 3D falta muito realismo, ou para você colocar no Photoshop depois, demora muito tempo e é tudo pessoa lá dos anos 60, assim, aquelas roupas bem antigas. Apesar de estar voltando à moda agora, né? E aí que a gente vai ver pormenorizado como fazer esse processo de melhoria do rapaz da bicicleta. Tá? Como que eu fiz? Lembra que aquela tela inicial tá lá em cima, né? Eu só apertei aqui Input Image, ou seja, eu vou entrar com uma imagem e vai abrir essa tela aqui. Eu fui para o In-Paint e Out-Paint, ou seja, vou tirar ou colocar coisas dessa imagem, tá? E joguei a imagem como entrada nela aqui, tá? Só arrastar mesmo, ou você pode clicar aqui em cima e buscar no teu computador. No celular dá para você fazer isso também, tá? Mas por tratar de arquivos assim, às vezes a tela é muito pequena, é melhor fazer no computador mesmo, tá? Apesar de ser possível fazer no celular. E aí você vai ter 3 opções principais ali. A primeira é o modelo básico, que é um modelo mais antigo, que funciona para adicionar ou remover coisas da sua imagem, tá? E aí, o melhor são os 2 últimos ali, os melhores. Improve Details foi o que eu usei, tá? E eu pintei ele todo aqui. Vocês percebem que não precisa ser uma pintura muito exata, você pode extrapolar algumas coisas, só não pode faltar uma parte, porque aonde ele não está pintado, ele não mexe. Tá? Então ele tem que mexer ali, né, nessa parte toda. Aumentei um pouco o brush, né, para poder pintar assim mais rapidamente. E coloquei Man Riding a Bike. Só isso, gerei. Gerei algumas opções, tá? Mas eu trouxe uma só aqui. E ele gerou essa imagem aqui pra gente agora em detalhe, ó. Esse era o original e aquele é o final. Tá? Claro, ainda a gente poderia pegar e pintar alguma parte dele e pedir para melhorar ainda mais o detalhe. Vocês estão notando alguma coisa estranha nessa foto aqui, não? Não lá. É só depois de perguntar, né, que o pessoal vê. Aí, para isso eu falei, esse que era um cliente meu e ele teve um caso, não, brincadeira. Mas ele tem esse problema com membros e dedos. É definitivo? Não. Além deles estarem melhorando, a gente pode trazer ela de volta, passar aqui de novo e falar que tem uma perna. Ele vai fazer, tá? Aí o ideal é colocar uma perna de um homem branco com um short claro, por exemplo. Aí ele vai entender um pouco melhor. Ele vai dar alguns resultados que não vão estar na posição certa, mas em 2, 3 opções ali ele vai acertar. Tá? Bom, aquele primeiro exemplo, acho que para arquitetos assim é um desejo, pelo menos meu, que tinha que era para ser realizado. Tá? Eu lembro
Agora, vou ver o ano que foi. É que eu fiz um projeto, um 3D para venda, né, de prédios, e aí fiz, acho que eram 16 imagens. E todas elas eu coloquei esses bonequinhos 3D, né? E aí voltou para correção, as pessoas não estão realistas. E na época não existia na inteligência artificial. Eu fui no Photoshop pegando fotos de pessoas, recortando, colocando lá, sabe? Porque as posições das pessoas não entravam muito bem com aqueles pacotinhos de PNG que tem. Então, foi um trabalho assim que acabou me dando prejuízo. Mas, experiência, né? E aqui são os outros exemplos que a gente pode usar uma imagem como entrada e sair outra imagem. Vamos lá. O primeiro, o croquis, que esse aqui, assim, até que não deu tempo ainda, mas eu vou pegar alguns croquis de arquitetos famosos e pedir para ele gerar, vamos ver se vai ficar parecido com o realista ou se teve muito engenheiro entre esse croquis. O pessoal que a gente conhece, você vai Legal, legal. Vamos pegar aqui então o croquis, né? E joguei numa opçãozinha que chama aqui, ó. Eu adicionei Advanced, tá? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Adicionei Advanced, Input Image lá em cima e usei o Piracane. Quando você ouvir esse Kane aqui, o que quer dizer? Ele vai analisar a imagem e vai perceber só as linhas, tá, dela. E a partir dessas linhas, ele esquece as cores e vai fazer opções para você, né? E aí vai seguir essas linhas. Você tem o weight, que seria o peso, quanto ele vai seguir essas linhas, e stop at. Lembra que eu falei dos passos? Se você colocar 0,5, quando ele chegar vamos supor que fossem 10 passos, ele vai chegar no quinto passo, na metade, aí ele vai esquecer as linhas e vai começar a melhorar ali a pintura, né, a imagem em si nos próximos passos, sem a referência da imagem. Essa é uma configuração muito boa, tá? Que ele já dá como padrão. Mas você pode brincar ali, colocar mais peso, menos peso. Se você colocar o peso total, que eu acho que é 2, é bem possível que ele faça uma imagem quase que um croquis de novo. Ele vai respeitar muito as linhas, tá? Beleza. Tá, mas eu não sei escrever direito o estilo dessa imagem. Consigo colocar uma imagem como um prompt também? Seria essa a segunda opção que eu posso usar em conjunto, tá? Esse aqui e esse aqui juntos. E coloquei, ao invés do Piracane, coloquei Image Prompt. Ele vai pegar o estilo dessa imagem e ele percebe essa imagem, não que é uma casa, ele percebe os elementos que tem lá, né? Então, um céu que ocupa, né, tanto a imagem ali, né, meio entardecer, assim, e ele vai aplicar esse estilo lá, tá? Só que ele não vai pegar as linhas dessa, ele vai pegar as linhas dessa. Então ele junta as duas e vai para lá, e você ainda consegue colocar um prompt para direcionar isso, tá? A gente vai ver o resultado disso aí lá. E a outra opção aqui, esquecendo esses, né? Eu coloquei só o Image Prompt, coloquei só o Piracane nesse e texto. Aí eu coloquei estilos, coloquei... vocês vão ver ali, mas estilo Mediterrâneo somente branco e moderno também, tá? Essa palavrinha moderna, ela é bem tricky, assim, ela é bem... você pode tropeçar nela várias vezes, porque o moderno, ele tem vários sentidos, tá? E isso é uma coisa legal que ajuda os arquitetos, tá? Depois eu vou mostrar o porquê. Então vamos ver aqui um exemplo do trabalho da inteligência artificial, respeitando as linhas e trazendo um estilo, tá? Então, podemos ver ali, ó, algumas coisas ele jogou todo o vidro no meio, vidro em cima e embaixo e fechado no meio. Ali ele esqueceu do vidro e jogou o tijolinho, né? Que eu coloquei bricks, né? Brick wall, eu acho que é alguma coisa assim. Então, ele vai jogando aí as ideias que ele teve, respeitando as linhas. Essa parte de respeitar as linhas abre possibilidades assim muito grandes. Essa casa aqui, por incrível que pareça, é na Flórida, só que é de um brasileiro. Aí acho que ele não tinha muito, não sei. Exato.
Isso dá um lançamento do porcelanato. Eu cheguei e já tava lá. Aí ele mandou a foto e ele queria opções, né? Como vocês percebem que ele não conseguiria definir direito esse estilo, o que que ele gosta? Eu não sei dizer. Então, Ou era algo muito feio que ele deu uma boa remendada, né? pode ser também. Pode ser também, exatamente. Fez o que deu, né? Bom, para iniciar esse projeto, como não tenho uma ideia por onde seguir, eu comecei a testar estilos, respeitando as linhas, tá? Usei o Piracane lá no ControlNet e ele pegou as mesmas linhas e foi jogando. Algumas coisas, claro, ó, ele não respeita totalmente as formas, mas isso é aquele peso das linhas que dá, né? E aí você tem algumas opções. E, como eu disse para vocês, o moderno, para o arquiteto, ele confunde muito com o modernismo, que, por sua vez, não é moderno, é antigo. Já faz tempo que está aí, né? Aí o moderno, normalmente, para o americano, pelo jeito, é algo mais isso aqui assim, tá? Esses aqui são modernos, ó. Que quase chegam um industrial, uma cabana, uma coisa assim. E é muito interessante ver como ele entende essas coisas, que a gente é obrigado a estudar os estilos e ver o cerne mesmo desses estilos, né? Em palavras, o que é definido. Essa é uma outra, não é o mesmo cliente, tá? Mas é o mesmo caso. Aí, aqui, por exemplo, é um outro uso que também abre muitas possibilidades, tá? Essa casa aqui, ela tinha essa parte aqui térrea e ele queria aumentar. O que eu fiz? Eu peguei uma foto do outro lado lá e joguei aqui. Você percebe que está meio mal costurado ali. Porque ela não precisa ser muito bem feita para ela pegar as linhas. Então ela pegou as linhas, ela entendeu e ela construiu em cima dessas aí, ó. Então esse eu já sabia um pouco o estilo dele, eu sabia que ele queria usar tijolinho e uma coisa mais bege, assim. Então fui jogando e ele foi brincando. É legal que ele combina até o carro, né? Mas respeita mais ou menos o estilo do carro. O carro devia estar no início lá, né? Exato. Beleza. E aí vem, como eu disse, da questão de a gente conhecer bem os estilos e a gente também sente um pouquinho de medo ali da questão da IA tomar o nosso lugar, né? Principalmente do arquiteto. E eu percebo que, assim, esse medo, ele vem o medo, assim, tem um pouco de fundamento, mas é o mesmo quando saiu do desenho à mão para o computador. Quem ficou naquela época, claro, ficou obsoleto. Mas quem se apropriou ali da ferramenta acabou produzindo até melhor do que os novos que vieram direto para o computador. Eu pego, por exemplo, isso. Apesar de, na faculdade, eu desenhei à mão muito ainda, mas já comecei dali do meio do curso a ir para o AutoCAD. Só que hoje, no meu processo criativo, eu ainda desenho à mão. E eu percebo que isso tem certas vantagens, né? E por isso eu fico um pouco mais tranquilo nessa questão e quero deixar vocês mais tranquilos também nessa questão da inteligência artificial, porque vamos fazer uma reflexão aqui. Por exemplo, agora eu posso pintar igual um Salvador Dalí, igual um Leonardo da Vinci. Eu consigo fazer uma Mona Lisa? A Mona Lisa eu consigo, porque já está lá. Mas e a próxima Mona Lisa? Eu consigo transformar em palavras um clássico instantâneo ali. Eu consigo transformar em palavras para ele fazer uma pintura? E é como se eu tivesse sido treinado assim na arte ali. A mão para pintar eu tenho. Eu não tenho o cérebro do pintor. Então aí eu fico me perguntando, né? Como o Da Vinci faria, usando a IA, uma nova Mona Lisa? Ele teria que transformar tudo isso em texto. E é isso que o arquiteto tem e que as outras pessoas não têm em relação ao projeto, né? Então, se você conhece bem, tem um repertório bom e sabe transformar isso em palavras, aí a IA vai te potencializar ao máximo, tá? Bom, chegando agora, vamos entrar um pouquinho mais ali fundo, tá? Essa parte aqui, eu até aviso o pessoal aí da internet,
vai ficar gravado, então você pode assistir várias vezes, né? Aqui. Que essa aqui é um pouquinho mais chata, tá? Mas eu gosto de passar assim só para vocês entenderem como funciona por trás, beleza? Então, como eu disse, essa inteligência artificial, essa carinha que a gente viu, chama Focus, com 3 Os, tá? Ela é o mais próximo do Midjourney e ela é uma simplificação, assim, de modo de usar, para você ter uma abertura ali de entrar. Só que ela é uma interface, ela é um volante, uma carroceria de um carro. Ela não é o motor, tá? Por trás dela, ela está rodando esse base model, tá? No meu caso aqui, esse Juggernaut XL, tá? Por quê? Porque esse Juggernaut XL é uma inteligência artificial já treinada para me dar resultados realistas. Então, se eu quiser algo que não é realista, um anime, eu até testei ali um origami, ele já não dá tanto. Ele sempre vai para o real, tá? Se você pegar esse Juggernaut, ele é treinado na base, com uma base antes dele. Essa base antes dele é esse SDXL. O SD é o Stable Diffusion. Esse é o motor nosso, Stable Diffusion. Que essa versão é como se fosse a 2 e eles acabaram de lançar agora a 3 e estão liberando. Por que eu gosto muito da Stable Diffusion em detrimento da Midjourney? Eu uso os dois, depois eu vou dar mais exemplos de outras, tá? Por que eu gosto muito desse? Ela é open source, ela está sempre sendo desenvolvida por várias pessoas. Então, por exemplo, esse Focus aqui, ele tem o Focus Moonride, tem um Focus não sei o quê, tem o Focus Ruined Focus, que alguém pegou e falou assim, pô, é melhor esse botão ser aqui, ele fazer alguma coisa aqui, aí ele criou uma nova versão. É muito parecido com o Linux, por exemplo, e não com a Apple ou com o Windows, né? Ele é mais livre, assim. Por ser mais livre, você tem a possibilidade de ir aprimorando ele e ajustando ao seu modo. Então ele abre muito mais usos, tá? Do que um Midjourney, por exemplo. Eu vou mostrar ali na parte de instalação como você instala outros, tá? Mas eu indico começar com o Juggernaut, beleza? Outras coisas no Advanced que a gente consegue usar. Esse aqui é uma sigla que eles chamam de CFG, que é o Guidance Scale. Se você puxar isso aqui lá pro fim, ele vai ser mais artístico, mais doidão ali, né? Vai liberar mais a parte criativa, vai usar mais cores e deixar mais livre a inteligência artificial. Se você puxa para a esquerda, ele vai trazer resultados menos coloridos, mas mais realistas, tá? Você tem essa opção também. E o Image Sharpness, Sharpness é afiado, né? Quando tá bem assim, uma imagem bem com uma resolução muito grande. Então, se você joga lá para o fim, ele tem o resultado de ficar um pouco mais realista, mas as linhas bem marcadas, e para cá ela vai ficar um pouco mais borrada. Porque é aquele processo dele ir nos passos melhorando, né? Como se fosse o pintor refazendo ali, tá saindo do esboço para ir definindo as linhas. Nesse aqui eu não mexeria, tá? É uma coisa já mais técnica ali. E os estilos, que daí esse aqui é a coisa onde, lembra da piração lá? Que me satisfaz essa parte. Você tem uns pré-estilos aqui, já prontos. Todos eles são com base no prompt cat, tá? Por isso que eles são todos gatinhos aqui. Você ativa um desses, se quiser até desativa os outros, ativa um desse, ele vai dar esse estilo. Eu até testei ali algumas coisas, cyberpunk, que ele vai dar esse aqui, acho que robótico esse aqui, origami esse aqui. Você ativa e gera de novo. E o que ele está agindo por trás? E quando você ativa isso aqui, ele tem uma sequência de palavras no prompt positivo e no negativo que ele joga para lá. Só que ele não joga, você não vê ele jogando, ele joga por trás ali. Então é algo que facilita e só a Focus tem isso aqui, tá? Tem uma outra, por exemplo, que eu uso, que daí você tem que digitar tudo. É mais controle, mas é um pouco mais difícil de iniciar, tá? Beleza. Então, peguei aquele cliente meu lá, ele também tinha uma cozinha aí dentro, ó. Fiz a cozinha, o projeto, beleza?
e pedir para a inteligência artificial, respeitando as linhas, fazer todos os estilos possíveis aí. Então eu fui jogando provençal, moderno, preto e branco, tudo que eu lembrava aí de opções de cozinha para ele colocar. Tá? Anos 60, fui colocando. E aí, ele me perguntou no fim, ele me perguntou no fim aqui, ó, que é a pergunta que dá calafrios em todo arquiteto. Ele escolheu esse aqui e falou assim, tá, Victor, adorei esse aí, pô, tá muito legal lá na minha casa. Quanto que vai custar pra eu fazer isso aí? Aí, assim, eu já caí nessa pergunta muitas vezes, já tomei até prejuízo por causa disso aí. Você fala que é uma coisa e não sabe, né, quanto é. E aí eu falei assim, olha, não sou marceneiro, né? Tenho um marceneiro de confiança e vou perguntar para ele. E aí ele me fez a segunda pergunta que me dá mais arrepio. Quanto tempo você me responde? Quanto tempo demora para saber esse valor? E aí, assim, o marceneiro que eu tinha de confiança, isso na época que eu fazia projeto, uns 5, 10 anos atrás, ele era demorado. Se fosse uma cozinha dessa assim, até tive um exemplo agora de um armário para minha mãe. Um armário de um quarto demorou 2 dias para ele me responder o valor. Então, uma cozinha dessa, ou um apartamento inteiro, ele ia demorar aí 1, 2 semanas, pelo menos, né? Então, para solucionar isso, com o pensamento em inteligência artificial, a gente está trazendo uma possibilidade de vocês terem acesso exclusivo aí a essa nova ferramenta de orçamento de marcenaria a partir de uma imagem, de um projeto, de qualquer coisa que você precisa mais, que você quiser ali, ou até de um desenho. Você tem só um desenho. Você não tem um desenho, você tem uma foto, por exemplo. Você tem um espaço da sua casa, tem 2 metros de largura por 2,5 de altura, eu quero um armário. Quero saber quanto custa isso para não ser passado para trás. Quero saber, sou arquiteto, quero saber para não ter problema com o cliente e ele me cobrar depois, ou ir para outro porque eu não sabia responder. E para o marceneiro também, eu não sei se alguém aqui é marceneiro ou conhece de perto o ofício da marcenaria. Dentro da marcenaria acontece muito também de ele tá com todas as máquinas trabalhando, ele até para as máquinas de trabalhar, terminou de entregar tudo, tem uma pilha de orçamentos que ele não conseguiu dar o valor ainda, que ele não foi lá olhar para dar o preço. E um monte de gente querendo fechar, e o gargalo a gente vê que é todo no orçamento. Então a gente já resolveu isso com uma ferramenta aí. A gente vai dar a possibilidade de vocês se inscreverem na nossa lista de espera. Falando de lojas profissionalizadas, né? Para você receber um orçamento de imóvel sob medida de qualquer loja do segmento, seja Florence, Kitchen, as melhores que existem, você tem que ou disponibilizar o arquivo, para eles aberto, para eles redesenharem no programa da loja, para daí gerar o preço, para te devolver, para você fazer uma conferência do desenho, para ver se está tudo ali, para poder passar o orçamento para o cliente. Quando, em alguns casos, você tem que, não basta só enviar o arquivo aberto para a loja, você tem que detalhar, Enviar o cliente. enviar o caderno de detalhamento, daí eles vão redetalhar no programa deles, daí eles vão passar o orçamento, daí você vai ter que conferir para ver se está tudo compatível para poder sentar com o cliente. Então a inteligência artificial ela vem para encurtar caminhos, né? E as ferramentas que a gente cria, e essa é uma das mais fantásticas aí que a gente criou nos últimos anos, eu vejo, ela vai encurtar muito esse processo de decisão até do cliente. Porque a decisão do cliente, por mais que ela seja emocional, o lado racional acaba, no final, quase que meio a meio ali decidindo que é o financeiro. Então ele adorou o projeto no início, daí descobriu o valor, não, tira isso, tira aquilo, isso aqui não é mais necessário, isso aqui eu vou deixar para depois, então isso aqui eu não vou fazer agora, não, mas no orçamento está tudo contemplado. Não, mas aquele cantinho eu não preciso fazer agora. Pede para a loja tirar ou redetalha. Então vejo que essas indas e vindas muito de vocês, profissionais,
são muitas vezes o ponto de conflito com o cliente, que é justamente quando começa essas coisas que gera as dúvidas ali, mas tu está só me direcionando para aquele fornecedor. Não, mas é porque eu me relaciono bem com ele me devolve mais rápido a informação, por isso que eu estou te indicando para ir na loja tal. E aí gera todo aquele estresse momentâneo, que a gente sabe que passa, que tudo, né? Mas que... Mais tempo, mais quebra a confiança, né? Isso. Mais longe do E nisso a gente está falando de 90 dias. Pode colocar aí na média entre passar um detalhamento, receber o retorno da loja, sentar com o cliente, afinar o detalhamento, passar para a loja revisar, devolver, o cliente ter tempo de ir na loja. Então, essa ferramenta que é o MoMA, esse projeto nosso é o MoMA, Modelagem da Marcenaria, começou com as nossas dores, que o mercado corporativo ele é um mercado muito mais ágil do que o residencial. Então, a gente recebia uma demanda na segunda, o cliente queria o orçamento na sexta para decidir na outra segunda, né? Então, a gente foi lá dentro mesmo, sendo maturado. Então, a gente, durante 3 anos, aprimorou essa ferramenta e o Vitor vai passar aqui um breve vídeo para vocês de um orçamento de R$260 mil, que ele fez em 1h30, sentado na posição de profissional de arquitetura, com o projeto aberto numa tela e a nossa ferramenta aberta na outra. Acelerado, mas é o tempo real ali que ele levou, né? Se eu não me engano, esse projeto só tinha o detalhamento, não tinha o arquivo 3D. Mas eu posso usar o arquivo 3D como base, posso usar fotos, posso usar qualquer coisa. Eu insiro na planilha, né, de maneira simples, preencho as medidas gerais do móvel, não são medidas específicas de gaveta, coisa assim, a medida geral. Devo ter tomado uns 4 cafés ali no meio. Pra cá, pra pausa. A música é, Felipe? Só pra gente ter uma base de comparação, né? 1h50, 260 mil. Essa era uma versão até inicial, hoje a gente já aprimorou algumas. Hoje a gente consegue ferramentas. executar R$2.500 por minuto de orçamento de qualquer móvel, sob medida, de qualquer ambiente, de qualquer complexidade. Tu consegue executar nessa média de R$2.500 por minuto num orçamento de móveis sob medida. Você Então, pode inserir também seu Tá logo, né? logo e ele já vai te dar um modelo de orçamento, item a item, em que você pode conversar com o cliente, ele saber o que está custando mais, adicionar, remover e muito rapidamente ter essas atualizações, né? É uma Fechar ferramenta mesmo. que a gente entende que ela vai caminhar junto com o projeto. Ela não vai ser algo que vai ser decidido só no final, quando o projeto já estiver visualmente aprovado. Ela pode caminhar desde o briefing com o cliente. Olha, eu queria uma varanda gourmet para receber meus amigos, massa, não sei o quê, mas meu quarto eu queria um pouco mais simples, não sei lá. Então, conforme tu está fazendo o projeto, tu já vai lançando ali as medidas do móvel, tu já vai sentindo o valor que está dando aquele ambiente e já vai direcionando o projeto para a expectativa financeira do cliente no final. Então, quando tu apresenta o projeto em imagens, através de uma inteligência artificial que pode gerar as imagens para você já apresentar uma ideia de valores em 3 níveis, o upgrade que nós fizemos aí no último mês. Ela vai te apresentar 3 faixas de valores agora, né? Uma faixa A, vai falar para o cliente, se você for na Florence, na Kitchens, na Ornari,
Anual. Mais ou menos esse valor que tu vai investir na faixa B. Tô se passando for só na, pro pessoal online de novo que não Tá. tinha aparecido. na Pode ir. faixa B, toda skinny, Delano, tá mais ou menos nesse valor. Numa faixa C, se tu tiver teu marceneiro de confiança, eu vou pro meu marceneiro, o cara vai ajustar a ferragem, isso e aquilo, vai ser mais ou menos esse valor. Os acessórios todos individualizados, a parte de serralheria separada, a parte de espelhos, parte do, Pedra. das pedra pedras. tocada. Vai ser um upgrade aí também. Parte dos acessórios da Bloom, quero da Raffaele. Sim. Não, gosto de Bloom, não gosto da Raffaele. Espessuras também, né? Tudo tu vai variando, ele vai. Foi feito, como eu disse, toda internamente essa ferramenta, né? Por nós sermos do segmento moveleiro e termos essa expertise, eu estudei mais de 9 tabelas de preços e milhares de orçamentos de diferentes marcas para chegar numa fórmula, num parâmetro que nos possibilitasse, ao meu ver, algo que não sei por que até o momento não foi feito, ainda bem, de a gente chegar numa parametrização de mobiliário universal. Eu consigo olhar por um móvel e saber, através de metragens quadradas, quanto é que custa aquele móvel, né? Que é algo que existem fórmulas muito mais complexas em outros segmentos que funcionam. Por que não funciona para um móvel, uma mesa? A mesa custa R$1.000, que é de 1 metro, a de 2 metros vai custar R$2.000. Vai variar de 2.000 para 1.800. Não tem por que custar mais. É parâmetros, é métrica, é matemática, né? Então a gente chegou nessa ferramenta. Que a gente entende já e tem essa clareza que o escritório de arquitetura ele é o maior vendedor que existe do mercado, né? Ao meu entendimento e de futuro do projeto. As lojas vão passar a ser apenas concept stores, vão ser umas lojas baita conceito, com uma baita experiência, que tu vai, mas todo o domínio de venda vai estar dentro do escritório de arquitetura. O escritório de arquitetura tem que levar o cliente para uma loja num futuro não muito distante para ele fazer as definições finais e ter uma experiência dentro da loja. Exatamente. O resto, realmente, a gente tem que transpor essa fase aí do escritório de arquitetura, essas polêmicas todas que existem, RT, de não sei. O escritório de arquitetura é o maior vendedor que existe no mercado hoje, ponto. É uma venda, né? É uma venda, a venda nasce lá dentro, né? E o mobiliário solto, a gente sabe que é um orçamento mais rápido, mas quando chegava sempre no sob medida, era onde começava a complicar. E a definição do arquiteto no projeto veio de muito estudo, muito esforço anterior, né? E isso tem que ser valorizado. E aí isso... Da pesquisa, né? Exatamente. Então a gente vai liberar uma versão beta em breve para profissionais de arquitetura, para quem tiver nessa lista de espera nossa. Eu queria que vocês acessassem o QR Code aqui nosso e Preencher isso aí se pra gente. tiverem interesse de estar nessa lista de espera nossa. Pessoal aí em casa já, ou no trabalho, quem tiver aí, Vai ser uma versão gratuita que a gente vai disponibilizar para realmente a gente receber o maior número de feedbacks possível, para a gente ir afinando a ferramenta e depois ser uma ferramenta de trabalho mesmo que vai otimizar muito tempo e principalmente vai poder gerar muita receita até para os escritórios de arquitetura. E receita previsível, né? Se tiver um escritório bem organizado, tu consegue ter uma previsão de receita, né? Tu já sabe quanto que vai. Pois é, e assim, mas é uma ferramenta que depois na prática eu acho que não parece ser muito complicada, né? bem simples. Bem Bem simples, simples. né? Isso foi nossa rotina diária, ele era simplificado. Então, A gente teve já exemplos de pessoas que entraram no nosso escritório, sem nenhum treinamento ela conseguiu usar de primeira a planilha ali. Só mostramos como, né, o geral ali, aonde é cada coisa, ela conseguiu já fazer o orçamento. Então, possibilita também Hoje em dia, né, a gente no mercado de trabalho tem muita rotatividade. Então, às vezes você treina uma pessoa, ela tá ok ali, ela sai. Aí uma outra pessoa vai entrar, você vai perder esse tempo todo. Com essa ferramenta, você tira isso da equação e ele consegue produzir essa parte, né, de orçamento muito mais rápido. e só vai para detalhamento realmente aquilo que está realmente aprovado, não só no visual, mas como pelo lado financeiro. E aí a gente sabe que às vezes tu vai estar fazendo um projeto, uma residência que vai ter que ser construída ainda, que vai levar 2 anos, né?
some. Então, tem essa previsibilidade daqui a 1 ano, eu quero saber o valor atualizado. Clica ali, vai rodar, já vai atualizar o valor, né? Então, é algo também que a gente pensou e colocou essa inteligência por trás da ferramenta. Questões de previsões ali de RT, aí tem campo para tudo, né? Um campo ali antes de iniciar o orçamento, o que eu quero incluir, o que eu não quero. Eu vejo que isso mostra logo no momento da apresentação de um orçamento, de um projeto com o cliente, um certo nível de profissionalismo bem pioneiro, né? Ó, é isso aqui. Da mesma forma que tu tem um cube, que a casa tem 500 metros, o cube é 200, tu vai gastar 2 mil, tu vai gastar 1 milhão, tu tem o teu projeto, né? No finalzinho, não se assustem, ali tem um link, depois que você manda enviar, tem um link, você vai entrar verdade. e essa carinha aqui vai aparecer. Não se assustem com isso. Tem um play redondo lá em cima, dá esse play, tá? Tudo que tá mostrando ali, que tá baixando, coisa assim, não é no teu celular, é lá no servidor do Google, que vocês vão rodar essa inteligência artificial que eu expliquei para vocês. Direto do celular, vocês vão gerar uma imagem. Clicar esse encurtador.com.br, né? Isso, esse link embaixo, encurtador. É, Isso, aí dá o play lá em cima, deixa ele rodando que ele vai demorar uns 5 minutos. Fica tranquilo. Ó, para vocês ficarem mais tranquilos lá em cima, ó, Colab, Research, Google, tá? Tá com a travinha, não tem... Aí dá o enter, né? Aí Isso, apareceu dá ali. Ele vai executar assim mesmo, né? Eu acho que tem que logar se precisar. E ele vai ficar lançando alguns códigos ali. Pode deixar o celular, só não desliga a tela, tá? Deixa vai ele rodando. rodando, porque eu vou mostrar ele rodando aqui Depois ele vai também. aparecer esse running on public aqui, que daí vai clicar Isso, no link. aqui, ó. Mas para complementar também essa questão do futuro do MoMA, é só dar um playzinho lá em cima. Tem um play lá em cima lá. Volta no sistema. Peraí, deixa eu só... Aí no cantinho. Então, Tem que preencher primeiro. aqui já Tá. tá. No meio de tudo aí, no fim... Ah, tem que ter uma conta do Google. Fazer o login de uma conta do Google. Ele já tava, eu acho que lá no... Aí ele vai mostrar depois de um tempo aí, eu acho que uns 5 minutos. Aí até a gente fica conversando até lá, pegando algumas dúvidas. Ele vai ter assim, running on public URL. Aí vocês vão ver um monte de código assim. Esse aqui vocês vão clicar para entrar. Mas pode deixar rodando aí que daqui a pouco aparece. E aí, entendendo que o MoMA ele é um pontapé inicial para uma geração de orçamento mais otimizada, a gente está pensando no início de um projeto que ele já tem meio que um fim pré-definido, né, Vitor? Que é o BIM. A gente sabe que o BIM ele vai estar inserido em todos os escritórios de arquitetura nos próximos 5 anos, é algo que não vai ter como fugir até por uma questão de legislação, né, que as prefeituras municipais vão exigir que para ter um alvará de uma obra, o projeto seja apresentado em BIM. Então, isso é algo que já existe na esfera federal, vai descer para estadual e depois vai cair na municipal até 2028. Né? Então, os escritórios vão ter que entrar na metodologia BIM. Então, pensando num lado bem visionário da coisa, o MoMA ele vai ser parametrizado e otimizado ao longo dos anos, para que quando vocês estiverem projetando uma casa, interiores no BIM, já tenha toda a biblioteca pré-definida lá dentro. Pode... E quando você arrastar o móvel para dentro daquele ambiente, ele já vai fazer a leitura Tem que daquele fazer o móvel. login no Google. Ele vai fazer a leitura daquele móvel, já vai gerar uma lista de materiais e já vai gerar o valor daquele móvel em tempo real. Então, tu já vai estar arrastando o móvel lá para dentro, ele já vai gerar e já vai fazer. Já vai gerar e já vai fazer. Quando terminar aquele ambiente, ele já vai te dar o valor. E aí, pensando nesse lado de que realmente o escritório de arquitetura vai ter todo o domínio dessa cadeia de venda, vocês vão ter os parceiros como tem atualmente, que se relacionam melhor, que é a loja que combina mais contigo. E aí vão ter as bibliotecas dessas lojas lá dentro do mobiliário solto, que vão estar parametrizadas, vão estar cadastradas com todos os valores. Quando tu arrastar o móvel lá para dentro, já vai sair, tu vai configurar a cor daquela cadeira
e ele vai dar o preço da cadeira no final. E aí, no final, tu vai gerar relatórios por lojas. Eu quero gerar um relatório por lojas que eu cadastrei dentro do meu projeto. Tá, 4 elementos. Aí vai sair todos os blocos do teu projeto que tu cadastrou da loja 4 elementos e vai ser o valor no final. Não, é bem legal. Da marcenaria, eu lancei da Florence, que eu gosto, da Todeschini, já vai sair. Então, isso aqui é um potencializador, uma ferramenta que a gente enxerga que vai dar esse pontapé para essa virada dentro da ferramenta do BIM interiores, né? Porque o BIM não tem interiores, o BIM só tem arquitetônico, né? Sim, só arquitetônico. A questão do plágio nesse momento veio por terra, né? Porque antigamente tinha muito essa questão já de plagiar projeto de determinado profissional, não sei o quê, mas daí caiu. Mas hoje em dia é tudo aberto, né? As pessoas saem copiando tudo. Aí, com a ferramenta veio por terra mesmo. Né? O que vocês imaginam? Lógico, vocês querem que o profissional utilize tanto a parte da criação quanto a parte de precificação. Mas já pararam de imaginar o que realmente o profissional vai chamar mais atenção dentro dessa ferramenta? Porque assim, às vezes ele pode estar com o projeto já muito mais evoluído, ele não depende da ferramenta para desenvolver o projeto, mas ele quer ter essa precificação mais rápida, sabe? Mas é que eu acho que aí entra o cliente mesmo, assim, com que cliente tu tá lidando. Que daí se tu tá lidando com o cliente daí tu vai embora, né? Vai embora. Agora se tu tá lidando com o cliente, vamos por B+, né? Tu fica pisando em ovos ali, né? Porque ele pode estar com um plano de negócio que ele vai ganhar milhões daqui a 2 anos, como ele pode estar numa fase que ele não queira gastar tanto. Então, tu fica pisando em ovos, assim. E daí isso é bem legal, porque ele tem com um layout imobiliário, tu consegue dar. Então, esse é o plano A, esse é o plano B, esse é o plano C. Né? E para onde que nós vamos caminhar? Porque antes de detalhar o projeto, de chegar lá no final, você vai perder tempo. Tu tem que saber com quem tu está lidando e qual é o investimento que essa pessoa está disposta a fazer. É o briefing, né? Mas é que às vezes tem o briefing, mas ele não quer falar e nem ele sabe, mas tu tem que forçar. Porque senão é frustrante, pode ser muito frustrante, né? De chegar no final e não concluir um projeto, né? Ou de chegar no final e ele tinha, né, bala na agulha para mais. Então, é bem importante, ser bem importante isso, né? Porque daí na metade do processo tu tá com isso aqui, e daí qual é o caminho que nós vamos seguir? Desculpa interromper só pra falar, não sei se todo mundo já conseguiu. Eu lembrei, sabe o quê? Ontem eu formulei uma de teste, né? Que também eu não uso isso no meu dia a dia, quando eu preciso eu passo por Vitor. Mas ontem eu testei, e aí hoje me chamou a atenção, eu falei, não, vou pedir alguma coisa que eu queria de imagem mesmo, né? Dia das Mães, acho que logo tá aí, enfim. Aí eu falei, eu quero uma imagem de uma mãe feliz no ambiente de trabalho. Ela me deu imagens agora. É muito interessante para, por exemplo, dia do arquiteto, dia do marceneiro. Bom, se caso vocês não conseguiram aí, eu tô rodando com ela aqui. Depois coloca ali. Vocês podem me falar palavras se vocês querem gerar também, Só mas é complementar interessante. ali eu acho bem pertinente a pergunta ali do Armândio. É assim, Armândio, a gente tá... Até quero que grave isso aí, que isso vai ficar para os anais da história. Tá? Fazer um corte. Pode gravar falando que isso vai acontecer. Tu imagina como seria, usando a realidade aqui da Uberflex, se ela soubesse, hoje o mundo vive de dados. Inteligência artificial é um mundo de dados que hoje ela consegue proporcionar isso que a gente está vendo aqui. Daí tu imagina essa loja aqui da Uberflex, gerida pelo nosso companheiro Nascimento ali, como todos carinhosamente chamam. Ele vai ter uma tela de BI na frente dele, dados, e ele soubesse em tempo real os escritórios que estão arrastando a cadeira para dentro do projeto, couro que está colocando na cadeira, se é o preto, se é o marrom, se a configuração da base é de alumínio, se o rodízio é de carpete, se isso é daquilo, em tempo real, porque ele tem o produto dele parametrizado para o BIM. O produto dele está lá na biblioteca da Uberflex, com preço, sem joguinho, sem nada, tem que ter o preço. Todo mundo, o preço vai ser algo que é mais aberto até do que hoje em dia, vai ter que ter o preço. Tá? Puxou, clicou. O gominho, isso e aquilo. No final do dia, puxa o relatório.
foram aplicadas no Brasil todo em 5.000 cadeiras da linha SEI, com couro preto, com a base alumínio, com rodízio de carpete, e a gente sabe que o nosso tempo médio de conversão de negócio é 8 meses. Daqui 8 meses, pode ser que eu tenha um estouro da venda da cadeira SEI, com gominho. Já pode preparar a fábrica. Então, tu começa a antecipar uma demanda baseada em dados, não em achismo. Indústria, se prepara aí, porque vai vir uma leva de cadeiras pretas com base de alumínio. Então, tu começa a antecipar todas essas casualidades que a gente acredita hoje que acontece. Mês passado eu produzi 1.000 cadeiras cinza, esse mês, daí eu comprei estoque de IPU cinza, mas esse mês só saiu cadeira branca, daí eu fiquei com estoque de cinza lá em cima. Isso, na minha visão, é ser sustentável. Quer ser sustentável? É trabalhar dessa forma. Ó, a indústria se prepara para isso daqui 8 meses, ó, a indústria de plástico se prepara para isso aqui daqui X tempo, porque a leva está indicando para isso aí, não sou eu que estou falando, é o que está vindo lá da fonte lá de projeto, é o que está sendo clicado lá no projeto. Vai ajudar no marketing, em tudo que ele pode daí fazer ações de marketing em cima do produto para estar relembrando esse cliente, esse profissional. Daí começa a vir e tudo já está mais preparado, analisado, baseado em dados. A melhor ferramenta que a gente tem hoje é o BIM para proporcionar isso. Por que a Tigre fez isso há 15 anos atrás? Começou a desenhar todos os joelhinhos da Tigre, todos os canos, todas as coisas. Não tem o preço? Vai ter. Te afirmando que vai ter. Daqui a pouco vai ter relação, daí vai ter a lojinha do material de construção que o arquiteto mais gosta, ele vai clicar na lojinha tal, ou o cliente, daí ele vai puxar toda a relação de cano, tubo da Tigre, não sei o que, vai dar o preço. Ele só vai chegar lá na loja e falar, tá aqui, manda entregar lá na obra. Essa relação aqui. Eu vou mais a fundo naquilo que meu amigo Paulo tá ali. Nós conversando um dia, e ele trabalha com projetos industriais de geolocalização de produto, né, Paulo? Pode falar um pouco para nós sobre isso? O industrial tudo parte de um data, ponto zero. Uma linha de produção, a fábrica, o tijolo, a luminária, é tudo já referenciado, X, Y e Z. E isso ajuda muito. Acho que também é um outro leque que vai... Tem que ser assim, eu não vejo como ser diferente. Então, o exemplo que eu citei, na indústria, tempo, para todos nós o tempo, né? Para vocês terem uma ideia, são 40.600 garrafas por hora, que são fabricadas uma injetora. É uma fábrica que nós estamos projetando agora com 16 injetoras. Então, uma hora dessa, uma semana, um mês dessa fábrica parada por desorganização, chegou uma carreta de cadeiras, eu preciso montar minha área administrativa, o meu refeitório, o vestiário dos meus funcionários, e por uma desorganização, porque eu não sei onde é que vai essa cadeira, essa banqueta, meia hora que eu perdi ali, essa conta lá na frente vai faltar também a hora, isso representa X reais, né? Então... E aí tu comentou de estar georreferenciado o produto, né? Como já existe hoje, vai no CD da van, tu anda nos corredores com o aparelho, ele já vai te dando o que tem nos pallets. Nos porta-pallet o cara faz hoje inventário andando no corredor. RFI lá, vai mandando. Então, quando ele fechar o pedido no BIM, mandou para a loja lá, pode gravar. Mandou para a loja lá, gerou o pedido, foi para a fábrica, carregou. Na hora que chegar na indústria lá para entregar, tem um georreferenciamento na cadeira, que aquela cadeira é naquele lugar. Não é no outro lado, é ali. É aqui. O inventário já vai bater ali e já vai mandar para a nota fiscal XML de hoje em dia, já vai ser georreferenciado. Quero saber da cadeira lá, onde é que está. Que era para estar aqui e não está aqui. Daí é georreferenciado. Então, descarrega um caminhão, uma cadeira aqui, outra aqui, e vai bipando, como é hoje lá na expedição. 20 anos atrás, se falasse que a expedição da Verflex ia ser como é hoje.
completamente diferente. Não era uma insanidade, né? 20 anos atrás, falar que vai bipar e daí quando o caminhão liga, a TV começa a pitar. Tem produto que não foi carregado. Antes um produto que não foi carregado, Perdido. não, era a dúvida do que aconteceu. Será que não foi carregado mesmo ou será que sumiu na obra? Hoje não. O caminhão bateu lá para ligar, o cara tá fechando a porta, se tem um produto que não foi bipado, a TV já apita e já sabe qual que é o volume lá. Certeza que o produto saiu de lá. O que aconteceu depois que ele saiu, né? Mas ele saiu de lá. Então, realmente. Esse aqui é o passo inicial disso que a gente vai construir. Então, o MoMA é isso. Tinha um rapaz participando da reunião aqui. Vamos deixar vocês utilizarem a inteligência artificial agora. Conseguiram dar o play ali. Aí vejam ali, ó. Aí lá embaixo vai ter um running ou um public URL. Agora que deu o play, ele já vai estar lá embaixo. Se não der, daí a gente consegue gerar para vocês aqui. Depois eu deixo liberado aqui para vocês digitarem o que quiserem, tá? Bom, a parte agora mais técnica em si, eu vou explicar como instalar isso no seu computador. Aí essa parte até eu vou fazer um corte aqui no nosso vídeo para poder vocês seguirem depois, né? Sem muita pressa e tal. Beleza. Como que eu instalo isso? Vocês vão pegar, entrar no Google. Por que entrar no Google? Não vou mandar o link direto. Porque o link pode mudar ou trazer uma nova atualização. Então, procura no Google Matrix Stability. Tá? Isso o que é? Um hub de inteligências artificiais. A gente vai conseguir instalar o Focus, que eu mostrei. A gente vai conseguir instalar muitos outros de propósito de geração de imagem e outras coisas. Existem inteligências artificiais, por exemplo, que hoje em dia você pode colocar uma... Existem inteligências artificiais que você pode instalar através desse hub que vai pegar uma foto e transformar num modelo 3D, já com texturas. Então, tem uma infinidade de coisas. Então, você vai procurar Matrix Stability, entrar no primeiro resultado, que é do GitHub. GitHub é um repositório de programadores, né, de programas que o pessoal faz. Aqui na direita, embaixo, ó, vai ter releases, ou seja, toda essa coisa aqui programada, eles fecham em um instalador. Vai no releases, e aí vai lá e baixa o Stability Matrix, se você tiver no Windows, o Windows 64, né? Vai baixar, descompactar e instalar. Parece ser muito complicado, mas assim, entrou num site, foi lá no Releases, pega a versão, né, do teu Windows ali, ou se você for do Mac, vai no Mac, né? Baixou, descompacta e instala. Na instalação, ele já vai te perguntar a primeira interface que você vai usar. Eu gosto muito de começar com a Focus, que é essa segunda opção. Tem vários outros aqui. A A1111, que é a Automatic 1111, né? A1111, ela é muito boa também. Tem várias outras ali, cada uma com um foco principal. Vou instalar. Eu sempre aconselho usar o Portable Mode. O que é esse Portable Mode? Ele vai instalar numa pasta ali, então o dia que você quer deletar, você deleta só a pasta. Ele não fica instalando lá dentro dos arquivos de programa, coisa assim. Beleza. E lembra que eu falei que tem a interface e tem o motor. O motor, ele vai escolher aqui em Model Browser, tá? Depois que você instalar. E você vai escolher, tem uma infinidade de motores ali. O que eu usei é o Juggernaut. Se você quer resultados que não são só realistas, que você quer alguma coisa de fantasia, de desenho, tem o SDXL, que é a base de onde veio o Juggernaut, né? E eu deixei até aqui na apresentação, você pode voltar e ver esses principais. Esses são os que eu uso normalmente, tá? Cada um com um foco diferente. E, uma vez instalado isso, você vai escolher ali, que é o Focus, e dar o Launch. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Então, né, a pesquisa,
foi para o site, baixou, descompactou, instalou e escolheu o Focus. Portable Mode, eu acho mais interessante para ele ficar numa pasta. E Model Browser. O Model Browser, você vai escolher que motor vai estar lá dentro dele. Vocês podem voltar na apresentação e ver aqui. Posso deixar até um link ali para mostrar os vários que tem. São os principais aqui que eu utilizo. Uma vez que instalou esse aqui, ele vai baixar, colocar lá dentro. Aí você vai rodar. Isso que a gente deu o play aí, é como se desse esse play aqui, ó, esse launch aqui. Você vai escolher Focus, né? E vai dar o launch, que é lançar ele. E ele vai abrir lá. Lá dentro, você pode usar o model e escolher outro que você colocou. Se você colocou um só, ele já vai nesse automático, né? Mas aí você pode escolher entre vários e gerar a imagem que você quer. Então esse é o processo de instalação, tá? É algo que, assim, em 10 minutos você faz, beleza? Tem um downside aí, um problema. Ele precisa de uma placa de vídeo mais ou menos boa. Acho que eu uso uma 1060, que é assim, de uns 4 anos atrás. Se for RTX, você já tá certo que vai funcionar. Quanto mais gigas ela tiver, melhor. Começando com 6 gigas, ela já vai rodar bem, tá? Então, comprem uma RTX aí. Se o dinheiro tá curto, não consegue comprar a placa de vídeo agora, mas quer utilizar, aí você tem a opção. Mostrei para vocês Google Notebook ou Google Colab, que é esse que eu mostrei aí. Você pode rodar do celular, pode rodar do computador, tá? Todos esses links estão lá nesse vídeo, uma listinha, eu já organizei. Mas tem vários outros, tá? Tem o Think Diffusion e tem o Run Diffusion. Por que Diffusion? Que eles rodam o motor do Stable Diffusion, que é aquele modelo que eu comentei lá. Esses sites, você entra nele, faz o login e roda igual do Google também. Ele vai rodar aquela carinha ali e ele vai te dar um tempo. Esse tempo, você pode ir comprando créditos para aumentar. Para cada pessoa tem, se eu não me engano, 17 minutos para você usar ali de teste. E eu, por exemplo, hoje utilizo você pode procurar assim, e-mail temporário, que ele cria um e-mail temporário, você joga esse e-mail ali e ganha mais 17 minutos. Você vai fazendo isso nesse Think Diffusion. Ele é muito bacana ali. E você vai ter uma outra infinidade de ferramentas que a gente pretende fazer novos encontros aí, novos talks, mostrando cada uma delas o que elas possibilitam, né? Uma que eu vou até mostrar para vocês no nosso Instagram é a Leonardo. Eu tinha comentado do Leonardo, né? Do DaVinci. Então, tem uma inteligência artificial, um site que é o leonardo.ai, né? AI. Essa é muito legal para você brincar de ser um pintor ali, tá? Eu vou até mostrar para vocês. E nesse QR Code, se vocês quiserem entrar aí e já se inscrever no canal e salvar o link, esse tá para um primeiro que eu fiz, uma primeira live, onde eu mostro detalhadamente tudo que eu fiz aqui, mas ele rodando mesmo. E todas as informações já vão estar lá. Dentro da descrição do vídeo, você tem um link para um arquivo de texto, né? um Google Docs, onde todos esses vão estar os links aqui de todas essas e eu estou atualizando diariamente lá quando surgem novas, beleza? Eu vou mostrar, por exemplo, algumas outras opções aqui de inteligências artificiais. Espera aí, aqui. Vou mostrar lá no nosso Instagram, lá da Fermino Concept. Eu tenho postado algumas coisas pra gente. Deixa eu ver aqui, Instagram. Fermino Concept. Aí, já vai no Rio direto. Deixa eu soltar o som aqui do computador para o pessoal. Um dado importante, tá? Uma das vantagens dessa inteligência artificial que eu mostrei para vocês durante toda essa apresentação, ela não vem cortada as partes not safe for work, NFSW, que o pessoal chama. Então você pode literalmente gerar tudo que você quiser ali, até imagens fortes, alguma coisa assim que você, às vezes, para algum trabalho precisa, você pode utilizar. Exatamente.
Inteligência artificial. Imagina que essas crianças não vão fazer, né? Aqui eu mostrei um pouquinho. Café de hoje, você também acha que as inteligências artificiais estão indo longe demais. Se você, assim como eu, queria ser um artista, um pintor, mas desistiu pela falta de talento, entra nesse site aqui, ó, leonardo.ai, e aí você vai fazer cadastro ou logar com o Google. E aí, para colocar em prática seus talentos é muito fácil. Você vai clicar aqui em Real Time Canvas e vai começar a desenhar. Vou pegar aqui, ó, pintar um amarelo, vamos tentar fazer uma praia aqui, que ele vai entender. E vamos pegar aqui e fazer o céu. Ele ainda não entendeu o que é praia, mas eu vou dar uma ajuda para ele e vou falar que é uma praia. O prompt, né? Aí eu acelerei um pouco para mostrar os testes. Aí parou, não consegui pausar no começo. Exatamente, vocês podem até entrar lá, né? Opa! Não, tá aqui. Se a sua homem não conseguiu acessar ali. Ah, vamos lá. Use criatividade aí. Digita aí qualquer coisa, ou quer que eu digito aqui? Fala aí. O que quiser, tudo. Nessa hora a gente percebe que com muita liberdade a gente fica preso, né? Banheiro. Banheiro. Banho. Banho. Ixi, Maria. Banho. Ixi, banho agora não. A pessoa. Não, BF é banheira, mas é que é a mesma coisa. O BF de banheira e de banho. Aí teria que ser uma pessoa tomando banho, se eu colocasse aqui, né? Ah, pode ser. Homem ou mulher? Pode ser uma mulher. Tá. Não se pode ser. Digita o banho aqui? Não, banho é bath, né? Ou take a shower, que é esse. Vamos ver. Vamos lá. Eu acho que é in the bath aqui dentro. Outra questão legal da inteligência artificial, tá? Ela vai aprimorar bem o inglês e até a gente confunde muito aqui algumas palavras, né, que tem duplo sentido, alguma coisa assim. É muito bom para você ir refinando ali os significados. Ah, já colocou até uma pessoa ali. Aí, essa parte aqui é bem interessante, ó. Avançado. Lembra que eu falei dos modelos, né? Só para relembrar aqui, que a gente vai escolher aqui. E a gente tem os estilos. Olha só. Ele sempre mostra um gatinho ali, porque foi com base no cat, né? Mas, por exemplo, tem, ó, Dark Dream, como se fosse um pesadelo. Vamos ver se ele vai gerar com o mesmo prompt, só que com um estilo, né? Essa ferramenta até está tirando muito profissional nessa parte, mas de concept art, né? O pessoal fazer arte conceitual. Olha lá, ó, já apareceu mais o Psicose já. Não é? Sanguinho na banheira. Não. Eu acho que essa online ela é cortada. Quando instala no computador que não. E aí tem algumas questões legais, assim. Por exemplo, spontaneous picture. É uma foto espontânea. Para pegar mais naquela, assim, como se tivesse pessoa ali e não posou para foto, né? Tem outra ali, dynamic. Então, fazendo alguma ação, que é um... Vai lá para baixo ver se tem o... Hã? Ah, sim. Ah, agora foi, é isso aí mesmo. Ele tem muito código ali, né? Opa. Não preencheu aí o negócio? Preenchendo. Vou voltar lá. Vitor, por exemplo, assim, aqui nessa Ó. imagem aqui, né? Aqui. Caramba. Aí, esse aí. Essa Esse é essa quem, ó. essa
Imagem que se eu poderia botar cliente ali dentro. Exatamente. Você vai pintar aquela parte e coloca homem, mulher, Sim. fala a posição que tá, né, também, on the bath, e vai... Fez aí, dá pra fazer pelo celular. Pelo celular também. É um pouco mais chato, né? Aquela questão de... Eu botei uma imagem minha. Ele é mais... Essa parte de inserir imagem é mais chatinha. Para inserir é input image. Ah, outra questão legal, tá? Desse aqui, ó. Essa parte eu até não explico normalmente, mas... fotos que você pega e não estão com muita qualidade na internet, tá? Ele tem aqui, ó, Upscale ou Variation. Aí você pega aqui e joga o Upscale 2x. Ele vai duplicar. Aí você pode colocá-la de novo, duplicar de novo, ele vai aumentando. Bastante, né, quando a gente vai fazer Da revista, né? Você que é da revista, né? Não. Quem que é da revista? Se eu não me engano, as duas últimas, teve uma, a da cadeira sua. Ela tava em baixa resolução porque era de um vídeo. Eu usei, né, esse aqui pra jogar e ele melhora a qualidade. Aí você não precisa... Eu, por exemplo, eu dou aula e monto materiais para aulas EAD, né? Hã? Não foi? Pode procurar no Google direto, Focus Collab. E olha que eu só comecei a beber. Não, essa... Não, eu falo de umas anteriores. Se tivesse, eu ia falar de graça. Porque eu já ia trazer pra Aí, outra coisa que é legal aqui, ó. Ele tem, assim, variações. Tem variação forte e variação sutil. Você pode colocar uma imagem aqui e ela pega aquilo ali e faz algo muito parecido, né? Inclusive, a gente pode pegar aqui, ó, essa mulher, jogar ela pra cá e mandar variar. Vou fazer uma variação grande, né? Ela vai pegar essa imagem e vai tentar fazer variações dela. Isso é muito legal para uma imagem de uma casa e você tem uma cozinha, mas você quer um quarto com o mesmo estilo. Coisa assim. Ou você tem uma fachada, você quer o interior. Você manda variar ali. Olha lá. Deixa, ó, já começou a ficar mais. Deixa eu ver se não vai cair a live. Oi? Até mais, valeu. Sim. Variações ali você coloca sutil. Tá, aqui ó, image prompt, né, no input image prompt. Sempre pega o avançado, tá, para você escolher o propósito dessa imagem. E aí, para ele respeitar as linhas e seguir o prompt, você vai colocar aqui, Piraken e vai jogar aqui. Então, eu vou tentar pegar uma imagem da internet aqui, vamos ver. Quer ver, ó. 2019. Digamos na prática, né? Uhum. Eu sou cliente e eu quero informação aqui. Aí vai tirar foto só dele. E ele Sim. falou, ó, faça no modo estilo norte. Exatamente. Bota o sofá. É isso aí. É isso aí. É no input image prompt. É isso aí. Não, porque assim, a gente tem muito mais bagagem Para poder definir e uma vez gerada a imagem, você que vai saber como tornar aquilo possível, né? Não, e a gente tem também o poder de total definição, né? Para onde que vai, né? Exatamente. Ó, vou pegar esse exemplo da casa aqui, ó.
Parece que a mulher lá. É, que eu não desativei o Dark Dream. Boa. Ele tá ainda, hein? É a casa da mulher. Ah, até sobre a pergunta, a pessoa pode também ter um processo modular. Ele pode pegar só a orçamentação ou só a parte de design, né? Não precisa pegar os dois completos. E pegar as imagens que a gente faz, né? Gera a imagem e daí coloca o realista. Isso é moleza, porque daí a imagem já tá feita. Uhum. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Eu vou mandar ela fazer, por exemplo, Concrete Brutalist House. Eu vou colocar até Modern House aqui. Então ele vai pegar esse aqui, prompt, né? Ele vai seguir as linhas dessa casa aqui que eu coloquei. Vou colocar aqui. Por exemplo, essa aqui também, né? É um 3D legal, assim, né? Uhum. Virtual, meio assim, mas é que é frio, né? Sim, não tem pessoas. O que hoje tá... O que hoje tá sendo... Sim. Eu mando tirar sempre. Não, tira, Né? tá horrível. O que hoje o Instagram tá entregando muito é uma pessoa fazendo alguma ação. Porque as pessoas querem saber como aquilo terminou, por exemplo. Né? Então, um Reels, assim, ele tem que estar numa... É uma transição de um lugar para o outro, assim, né? E daí eu pedi para o cara que faz trazer para mim, põe uma pessoa primeiro, depois uma de terra, depois você coloca outra, foi que eu consegui melhor. Sim, muito falta de realismo. Poderia pegar essa, pintar ele e você falar assim, adicionar detalhe, né? E colocar man from back, tipo ele de costas, né? Aqui, por exemplo, ó, eu mandei ele seguir as linhas e falei para ele fazer de concreto. Aí ele fez o concreto. Isso, Você vê que ele segue bem, né? Não, deixei no 1. Mentira, deixei no 1. É a transição de um volume para o outro. Então, ele, a cada, assim, ele vê que é um elemento isso aqui. Tá? Por exemplo, esse aqui, ó, existe até o Face Swap também, né? E esse CPDS, ele é um pouco mais complexo de mexer, mas para você ter uma ideia, ele pega e ele faz assim, esse triângulo, ele fala até o que é. Ele cria uma cor para aquilo, no pré-modelo, né? E ele sabe o que é. Então, isso aqui ele sabe que é uma sacada, uma janela, uma coisa, e ele vai jogando os exemplos. Eu prefiro jogar mais pelo Piracane ali, para ele só respeitar as linhas, né? Eu moro em Camboriú. Mas eu sou lá de Maringá. Uhum. Sim. Pode entrar em contato. Visitem lá a loja sempre que... Fico na loja. Aí agora, né, nesse ano, talvez a gente vai iniciar essa parte BIM. E aí eu ficarei já num outro local, mas também acessível, não tem problema. Que daí eu vou focar, vou entrar... Olha lá, agora ele já... Já saiu. Olha lá, mas ele tá seguindo mais ou menos as linhas. Tá vendo? Aqui ele usou aqui ainda. E aí ele jogou lá. As linhas triangulares, né? E aí ele foi, porque eu baixei bastante, né? Eu baixei bastante a... Isso. Ó, esse ele já parece que vai seguir um pouquinho mais. Uhum. Aqui, ó, em Paint, Out Paint, você vai colocar ali e vai, por exemplo, ó, Improve Detail, ele vai manter sendo um homem, por exemplo, vai melhorar ele, deixar real. E o de baixo é Modify, você vai adicionar, tirar,
tem um homem que vai transformar em mulher, né? É tudo que você escrever ali. Tipo, você deixa na cara da pessoa que tá sorrindo, eu falo, roda sad face. Isso, exatamente. Sad face, tipo assim. Olha lá. Por exemplo, eu pego esse aqui. Eu acho que ele não vai ficar tão bom, mas tomara que fique. Então, ó, vou pegar aqui, tô com o brush, né? Vou pintar aqui, ó. Vou mandar ele fazer um cachorro. Mais rápido vai conseguir e mais perfeito na ferramenta. Tá ruim aqui no touch, mas beleza. Uma mancha ali. Vamos deixar livre para ele escolher o tipo de cachorro, tá? Deixa eu tirar. O que ele fazer o prompt pode ser, né? O detalhe. O prompt embaixo ali. Não faz diferença, na verdade. Mas eu sempre gosto de tirar porque vai que tem algum bug ali. Para humanizar imagens, assim, não perder aquelas horas de Photoshop, sabe? E aí, assim, alguns vão ficar meio estranhos, sem sombra, alguma coisa. Mas você manda gerar 10. Aí você escolhe a que fica melhor. E pode depois até dar uma photoshopeada, se quiser. Tá aí pra hoje, quadra mais. Para tentar esse projeto. Combinar o criativo, o briefing, né? Um detalhamento. Os momentos. Cara, em todos tem um uso. Eu gosto muito pro início, para você, principalmente de reforma, mas se for um 3D, eu pego um 3D seco meu, assim, como se fosse só as caixas, jogo ali e peço para gerar estilos. Aí eu vejo aquilo, o que tem de potencialidade para aquilo, né? Para que caminho seguir. Uso o Revit, né? Mas sim, uma imagem assim, ou um croquis à mão mesmo. Às vezes só uns volumes, assim, que eu sei mais ou menos a proporção. Sim, aí você joga igual aquele lá que eu mostrei. Joga aqui a imagem, a foto, né? E gera os estilos. Aí desses estilos, eu já seleciono alguns e aí eu talvez até mostre para o cliente. E falo assim, ó, o que você acha disso aqui? Quando ele não escolhe muito o estilo. Quando eu sei o estilo dele, todas já vão sair mais no estilo dele. Beleza. Aí vou trabalhar em projeto, definir planta, melhorar tal. Fechou esse passo no render, eu renderizo, jogo o render aqui e os pontos que eu percebo que estão entregando falta de realidade, sabe? E você começa a olhar assim, aí você vê assim, pô, esse aqui não tá legal, essa pedra não tá legal. Aí eu mancho ali com a opção e peço para melhorar o detalhe. E no final, na hora de postar coisa assim, eu adiciono pessoas. Geralmente eu adiciono as pessoas meio parecidas com o cliente, sabe? Ah, tá. Ou- Dá pra botar a foto pegar uma foto Dá. do cliente. Dá, mas não é simples É. assim. Dá, mas você precisa treinar ela antes com a foto dele. Existe o Face Swap. Não, treinar a inteligência artificial. Aí é um outro processo. Mas você pode criar qualquer pessoa e depois trocar o rosto. Que ali tem aqui, ó, o Face Swap, né? Que é aqui, ó. Olha lá, Face Swap. Aí você coloca um outro rosto. Mas são todos. Olha lá, ó. Quem diz que isso aqui foi adicionado agora ou no Photoshop, né? Não. Vamos lá, adicionou 2. Né? Pelo tamanho da imagem, posição da mancha, ele vai meio que encaixando. E é isso, você vai adicionando na imagem. Aí. E também quando o cliente pede alguma modificação, né? Eu posso, antes de fazer a modelagem, eu faço uma modificação meio tosca no Photoshop, só de volume, que eu sei que ele entende as linhas, né? Jogo pra lá e mando ele gerar de novo. Aí eu mostro pro cliente, ele fala, pô, não, isso ficou legal. Aí eu consigo trabalhar no projeto. Então, normalmente é pré-projeto e no final para melhorar as imagens para postar, para encantar na hora de finalizar. Como é que tu faz para melhorar os detalhes? Aqui, ó. Tu não bota nenhum comando, tu só nenhum prompt. Não, coloca também. Aqui, ó, no InPaint, eu coloquei Modify Content, que eu quero adicionar o cachorro, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa aqui e vou jogar aqui de novo. Vou manchar só... manchar só aqui o rosto do cachorro. E aí eu vou pegar aqui, Improve Detail,
E vou colocar assim, dog face, sei lá. Eu não sei se dog face é alguma gíria, né? Tipo poker face, né? Vamos ver, dog face. E aí ele só vai agir naquela ali e melhorando os detalhes. Então ele não vai modificar ela toda. Ela vai usar como base e vai melhorando. Aí, como eu mostrei para vocês, esse é um modelo de motor lá embaixo com uma interface. Você tem dezenas de interfaces e todas elas podem usar todos esses motores embaixo. Então você consegue uma variação muito grande. Olha lá. Ele vai melhorando, adicionando o pelo, fica um pouco mais, né? Real, né? Aham. É o bigodinho ali. E aí nas palavras, quando a gente vai colocar ali, a gente pode colocar. Quantas quiser. Não tem limite. Não tem limite. Só lembrar que a primeira é forte. E aí depois vai ficando em segundo plano. Isso, exatamente. Bom. Ele já está gerando duas, ó. E aqui ele está mostrando um zoom gigante, né? Aí lá a gente... até uma outra questãozinha que eu esqueci de passar ali. Aqui no setup tem as dimensões das imagens, né? Então você coloca... Tá. As dimensões também. Aqui se você quer quadrada, se você quer no estilo do Instagram, coisa assim, né? Tem todas as opções ali. Elas sempre geram num formato que já é muito bom para celular, mas algo ali tipo um Full HD, né? Que já mostra numa TV, num celular bem. Aí se você quer mais qualidade, você joga ela lá pro upscale e aumenta ela mais. Porque não tem muito sentido ele já gerar com uma alta resolução para impressão, né? Depois você melhora. Aqui, vamos ver, ó. Cachorro ali. Pouca diferença, mas, ó, dá pra ver alguma coisinha. Ó. Ele até trocou alguma coisa lá no fundo. Então, é esse o processo. Aí, assim, uma imagem dessa aqui, ela tem um valor na internet ali, né? Na postagem, muito maior do que só a casa. Né? Você coloca ali um casal ainda ali. Uma coisa assim. Exatamente. Que daí tu identifica, né? Aqui, ó. Pega naquele 50% do emocional. Exatamente. Aqui, ó. Aí se você coloca o cachorro que é o do cliente, sabe? Aí... Eu falei para esse meu cliente, eu falei assim, meu cliente tem 3 netinhas, né? Uhum. Daí ele colocou, assim, pegou o que tinha, né, de recurso, né? Sim. Então se tu consegue, né, pegar uma... Esses parecido até com eu as posso... netinhas, A gente pode se ajudar aí. é Quando uma tiver isso, você manda pra legal. mim e a gente já... mas daí as netinhas não tem nada a ver, né? As Uhum. netinhas que ele conseguiu. É o único bloco, porque E daí o tu número de emociona bloco o é... cliente, né? Sim, o número de bloco é mais limitado, né? Aqui, por exemplo, né? Bom, eu deixei aqui rodando, todo mundo ouvindo aqui a conversa. Então, pessoal, acho que ficamos por aqui. Quem quiser assiste a apresentação de novo aí, entre nos links. Oi? Essa aqui? Não, para você entrar no gerador. É isso? Essa pode dar no gerador? Não, qual que você quer? Do final para você entrar no... Na palestra. Tá, aqui, essa aqui. E lá acho que no comentário fixado e na descrição do vídeo ele tem um Google Docs. Acho que tá lá no fim, assim. Ele, para você entrar em várias outras, que você pode ir testando ali e se habituando como é. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção aí online e até a próxima. Deixem o like, se inscreve no canal e, se possível, deixe um comentário e não precisa nem ser nada importante. Pode ser uma palavra só aí. Coloca cachorro.